Recording started. Bom, em primeiro lugar eu quero quisiera agradecer a la UPS, al Centro Panamericano de Feira Frossa, por la gentil invitação para que participara nesta importante iniciativa, que é o curso virtual sobre vigilância, controle e prevenção de zoonoses. Eu creio que esta é uma iniciativa que por muito tempo se hacía necessária, e quero enfatizar também a preocupação de uma coordenação interagencial nesse tema. Aqui eu vejo que temos como co-organizadores também a FAO, a OIE, a UISPA, o Centro Colaborador da UPS OMS em Zoonoses Urbanas de São Paulo. Temos também a Aliança Global contra a Rábia e também a Universidade Paulista que está colaborando nesse projeto. Assim que quisiera ressaltar este aspecto multi-institucional desta iniciativa. Bueno, o tema que vamos tratar hoje é um tema bastante antigo e que está bastante enfocado a esta relação histórica, ancestral entre os animais e as pessoas e todos os benefícios que ha traído essa relação, mas também em várias ocasiões ha traído importantes problemas relacionados à saúde pública. É que esta gravura que aparece aqui é uma gravura antiga da antiga Babilônia e que está no livro da História Natural da Rábia de nosso querido e apreciado colega que já nos deixou, o Dr. Jorge Bayer, que foi sempre um grande defensor deste trabalho da saúde pública veterinária. Este slide produzido por la OMS traz realmente de uma maneira muito ilustrativa o tema que vamos discutir com mais profundidade, que é a relação entre a saúde humana e a saúde animal e como podemos fazer para melhorar os mecanismos, estabelecer mecanismos permanentes de prevenção e poder detectar possíveis riscos da saúde pública quando temos brotes de enfermidade em los animais. Bueno, quisiera dizer que hoje vivimos uma globalização, e isto inclui os aspectos de saúde de uma maneira acelerada, provocada por transformações culturais, socioeconômicas, ambientais, e que derivam de muitos benefícios para a humanidade, mas que também, como todo na vida, traz desafios, traz riscos para a saúde. E isto ha sido recentemente verificado por várias enfermedades emergentes, reemergentes que hemos tenido, e 80% delas, 70-80% derivadas de animais, como a AIDS, a dengue, a SARS e a influenza em geral. Ou seja, que esta globalização é um ponto também que há que estar sendo monitorado em termos de risco da saúde. Bueno, as doenças emergentes ou reemergentes estão aumentando, como todos sabemos, enfermidades que pensavam que já estavam controladas, no caso da tuberculose, que estão agora reemergentes em função de novas enfermidades, no caso da AIDS. Assim mesmo, o dengue, o cólera, que já havia sido eliminado recentemente, novamente aparecido em Haiti, depois de brote em vários países há 2 décadas.
O sea que, por outro lado, temos novas enfermedades em nosso continente que han sido introduzidas, como a febre do oeste del Nilo. O sea que estamos num ambiente muito favorável nesse momento a la reaparição, ou seja, a reemergência de enfermedades antigas, no caso do cólera e da própria tuberculose, e também a introdução de novas. Então, sabemos que pelo menos 30 novas enfermedades infecciosas parasitárias han sido descritas nos últimos somente 20 anos, e aí estão na lista deles o Nipah vírus, o ébola, o SARS, a vaca louca, a doença de Lyme, e muitas, grande maioria, como mencionei anteriormente, os animais. Ou seja, que há uma constante evolução das doenças infecciosas e que os serviços de saúde pública e também os serviços de saúde animal não han logrado capacidade, digamos, para poder adelantar-se a esses hechos, e hemos tenido vários brotes ou epidemias em populações humanas. Como já mencionamos, as enfermidades em geral são produzidas a consequência de atividades humanas, das atividades sociais, seja de viagens, seja de invasão de novos territórios, ecoturismo, uma série de coisas, de fatores de risco que facilitam essa evolução e a transformação e o surgimento de novas enfermidades. Bueno, a grande maioria das enfermedades também estão, como sempre, afetam as populações menos favorecidas, as mais pobres, e estão muito relacionadas às condições precárias de vida. A grande maioria, já mencionamos, tem reservatórios animais e pode intercambiar, digamos, os agentes que causam essas enfermidades entre as pessoas e os animais. Aqui trago um exemplo, já não é novidade esto, mas é muito ilustrativo de los riesgos que causam também a economia as novas enfermedades. Ou seja, que estamos falando de bilhões de dólares que afetam a economia de los países e que podem causar uma única enfermidade, um único brote de uma enfermidade às vezes. Ou seja, este é um slide bastante conhecido por a maioria, pero que ilustra muito o impacto também na sociedade, na economia, na produção que pode causar uma enfermidade derivada de animais para o homem ou vice-versa. Também quisiera ressaltar de que o mundo está se transformando rapidamente, a população no mundo, que hoje está beirando a los 7 mil milhões de pessoas, 7 bilhões, que antes a grande maioria vivia em zonas rurais mais afastadas, hoje se está acumulando cada vez mais em grandes metrópoles, grandes cidades, com a consequência também ao impacto ao ambiente, à saúde, à produção de alimentos, ou seja, todo isso está cambiando muito rapidamente, e vocês veem que para 2030, que está muito cerca, temos 19 anos adelante, já vamos ter quase o 80% global da população vai estar vivendo, ou 85% vão estar vivendo na cidade. E temos que estar preparados para como poder controlar este problema também com relação às enfermidades. Bom, sabemos que a população mundial vem crescendo a um ritmo mais lento agora, mais reduzido, 1,3 em termos global nos últimos 10 anos, pero que a economia, o crescimento do poder aquisitivo está bem arriba, em torno já de 4,5% no período 2003-2006. Isso representa maior poder aquisitivo de muitas populações e estes representam maior consumo de alimentos, que é muito bueno,
e principalmente alimentos de origem animal, principalmente as proteínas de origem animal também sofrem um aumento com o aumento da economia mundial. Essa é uma tendência que temos também que saber. Tomando um exemplo, o consumo mundial de carne, se vê claramente que está superando já há muitos anos, desde os 70, digamos, o consumo mundial de carne cresce mais do que a população mundial, por o fator que havíamos mencionado anteriormente do aumento do poder aquisitivo das populações. Obviamente, isto genera uma revolução, digamos, na produção de alimentos e muito acentuado em nosso continente, no continente americano. Ele, por as vantagens comparativas de clima, de extensões e de existência de água na série de ilhas, neste momento, é o maior produtor mundial de proteína de origem animal e também de proteína vegetal, principalmente grãos. E a tendência é que isto aumente bastante e, por supuesto, vamos ver mais adelante, traz consequências que devemos estar atentos, ou seja, a massificação, a produção massiva de alimentos em grande quantidade também, tem suas grandes vantagens, obviamente, pero que traz riscos que devemos primeiro identificar, conhecer e depois saber como, de maneira coordenada com os diversos setores dos produtores, do setor público-privado, poder amenizar ou reduzir ao máximo estes riscos. Por exemplo, o aumento da demanda mundial de carnes obviamente aumenta a movimentação de animais, seus produtos e subprodutos. E a consequência traz um aumento de risco sanitário, tanto para populações humanas como para populações animais. Também o ambiente em que vivemos, ou seja, os ambientes que eram muito mais divididos anteriormente, muito mais separados, podemos dizer, o ambiente silvestre, o ambiente urbano e o ambiente rural de produção, ele está cada vez mais sendo mesclado por várias razões e propiciando de que haja aumento contínuo de introdução de agentes infecciosos emergentes, tanto no espaço ambiental humano, mas também de animais silvestres nas zonas urbanas ou zonas rurais, por esta proximidade cada vez mais grande entre esses três grandes espaços, que é o espaço ambiental humano, o espaço onde da produção agrícola e animal e os espaços de ecossistema de fauna silvestre. E isso por várias razões, como disse, incluindo a invasão de populações humanas a espaços silvestres, com o advento global, digamos, do ecoturismo, do turismo rural, que está se está dando de uma maneira acelerada, pero, em minha opinião, sim, as devidas medidas preventivas que têm que estar acompanhadas desta evolução. Lógico que as formas de produção animal, a maneira como se produz, a criança de animais, toda a cadeia de produção está sendo rapidamente modificada também, com a criação intensiva de animais em espaços muito mais reduzidos, populações grandes de animais que podem atrair consequências graves em termos de la relação com micro-organismos patógenos, como um exemplo que ha ocorrido agora recém, há 2 anos, digamos, com a gripe suína em uma granja em México. Mas isso pode ocorrer em qualquer de nossos países e temos que estar atentos para estas novas formas de produção e a relação que tem com os recursos naturais, com
contaminação do meio ambiente, uma série de iniciativas humanas. E que em nossa região também, em particular a região amazônica, temos a construção permanente de grandes hidrelétricas para a produção de energia, que é uma energia limpa, muito importante, mas também que traz consequências importantes para a saúde e estas novas formas de produção que estamos falando. Bueno, el proceso productivo en el campo, la producción en particular animal, ela traz uma modernização que chamamos de modernização incompleta. Por quê? Porque ela moderniza os espaços, reduz o ciclo de produção animal, principalmente já se deu completamente com as aves, com os pollos, não? E também com os cerdos, já está completo esse ciclo, pero agora se está iniciando fortemente com os bovinos. Quando decimos a modernização incompleta, porque em muitas ocasiões não está acompanhado de las devidas inversões em aquilo que se refere à contaminação do ambiente, del agua, de los lençóis freáticos de água, e também do uso de las pessoas que estão manejando estes complejos de produção intensiva, que se chamamos de confinamento de animais, e que traem realmente importantes cambios. E sem falar também do uso intensivo de defensivos agrícolas, de todos os insumos que se usam na produção, desde antibióticos, alimentos, enfim, uma série de coisas que modificam o ciclo natural, digamos, da criação que estavam acostumados a campo. Então, esses são temas que realmente têm de ser vistos de uma maneira muito mais integral, para poder medir as consequências disso. Sabemos que traz benefícios, porque o mundo necessita cada vez mais alimentos, mas tem que estar permanentemente monitorado os riscos que pode trazer à saúde humana, à própria saúde animal e ao ecossistema. Bueno, os produtos de origem animal, eu diria que dentro das commodities, ou os alimentos em geral, tanto animais como vegetais, são os que mais, depois das pessoas, são os que mais viajam, que mais movimentam o comércio internacional. Hoje em dia, nós podemos estar em qualquer país nosso e comer, ir a um restaurante ou na casa mesmo, preparar uma comida que tenhamos componentes de 4, 5, 10 países. Podemos ter a salsa de um lado, a matéria-prima de outro, ou seja, que há um intercâmbio muito grande hoje nesses produtos e que são benéficos, obviamente, pero, repito, também devem merecer uma vigilância muito mais cerca. A urbanização, que já comentamos, que o mundo está cada vez mais urbano, traz sérios problemas de saneamento interno de lo que chamamos a nova arquitetura urbana, que a maioria dos governos, do poder público, tanto a nível de las municipalidades como de los estados e las nações, não estão podendo acompanhar a necessidade de tratamento de água, esgoto, toda essa parte de basura, e que propicia, como já hemos visto, em particular do dengue, aumento desproporcional das enfermedades. Ou seja, esta é uma realidade em América Latina e Caribe hoje, e que necessita também ter uma solução muito mais holística sobre este ponto. Bueno, a consequência também hemos tenido em várias ocasiões e continua este risco de populações de micro-organismos
resistentes a antibióticos e que invadem os hospitais. Temos tido em Brasil, em Argentina, recentemente, algumas bactérias resistentes a antibióticos e que han custado muitas vidas para nossas populações. Ou seja, isso da resistência antimicrobiana também, no que se refere ao uso indiscriminado, às vezes, de antibióticos na produção animal, é um tema que necessita muito mais estudo para caracterizar este tema. Se ha estudado muito a infecção hospitalária em si, pero sem ir afuera do hospital. Como chegou aí este parásito? Este microorganismo já resistente, ou seja, não podemos descartar de que o uso cada vez mais de antibióticos na produção animal também representa um risco que tem que ser monitorado. De la mesma forma, as enfermidades transmitidas por vetores, como já havia mencionado, o dengue, pero se aplica também a leishmaniase, doenças transmitidas por garrapatas, como a fiebre das montanhas rocosas, muito importante em algumas áreas de nossos países, em particular na região sudeste do Brasil. A rickettsiosis foi um problema importante e crescendo cada vez mais. Bueno, quais são as alternativas para poder? Eu creio que aí temos que abrir-nos, sair de nossas cajitas e buscar trabalhar em forma coordenada com todos os setores interessados. Eu creio que este curso, já mencionei no início, já está aberto, está havendo a participação de outras organizações, a FAO, que tem uma responsabilidade global enorme por la produção agrícola em geral, a própria OIE, que tem uma responsabilidade global por la saúde animal, enfim, e outras iniciativas que são muito bem-vindas. Mas este é um ponto. Agora temos que abrir-nos, trabalhar mais com o setor produtivo, o principal interessado, e também buscar alianças importantes em todos os níveis políticos, os níveis de governo, para poder, ou seja, como vamos enfrentar esse problema. Eu penso que há a capacidade instalada, o conhecimento científico e de gestão nos países das Américas. Somos privilegiados, temos excelentes profissionais, pero que necessitamos talvez melhorar esta gestão do conhecimento que temos, como vamos interatuar de uma maneira mais ampla e não cada um estando trabalhando de uma forma aislada. Bueno, existe essa iniciativa que a maioria, estou seguro, conhece, que é de Um Mundo, Uma Saúde, e que busca realmente um enfoque mais holístico sobre a relação entre a saúde humana, a saúde animal e o ambiente, o ecossistema. Eu creio que isto merece todo o apoio e é uma iniciativa também, como eu refiro, multi-agencial, multidisciplinária, e que realmente ha dado uma contribuição inicial de um novo paradigma para poder trabalhar neste assunto. Ou seja, são assuntos que conhecemos muito bem em forma individual, mas não conhecemos bem nessa interação, como atuar, como ver que as coisas se dão em vários ambientes ao mesmo tempo, e isso é que falta melhorar. Incluindo uma abordagem internacional, eu creio que é muito importante isto de que nós, como organismo nacional, a OMS, a OPS, a FAO, a OIE, como, digamos, coordenar e promover muito mais isto a nível dos seus países membros.
Bueno, aqui há alguns pontos que se han destacado nas reuniões que se ha tenido em várias partes do mundo sobre este tema de buscar uma maior interação entre a saúde humana, a saúde animal, o ecossistema, o que chamamos One World, One Health, um mundo na saúde, pero respeitando, obviamente, as especificações de cada área e, em realidade, em minha opinião, um mundo na saúde está mais enfocado à prevenção, aos mecanismos de prevenção do que tratar enfermedades, porque quando ocorre a enfermidade, tanto nos animais como nas pessoas, pues há os serviços específicos de saúde, serviços veterinários, serviços de saúde pública, que devem estar responsáveis. Agora, em la prevenção destes riscos que mencionamos, é aí que devemos realmente aumentar essa fortaleza e essa coordenação. Então, começando por uma capacidade de vigilância, creio que temos uma vasta rede de laboratórios, de sistemas de vigilância, de iniciativas globais que devem ser melhor aproveitadas para uma vigilância muito mais intensa e preventiva, adelantar-se aos fatos. A promoção de parcerias intersectoriais e entre as agências, já mencionamos, assegurar a capacidade de resposta quando ocorre emergência, que podamos mitigar este efeito de uma emergência, não deixar que se torne uma epidemia ou uma pandemia. As redes transdisciplinares para intercâmbio de informações, eu creio que este a gestão do conhecimento e da informação é um tema, um capítulo também neste assunto que é de primordial importância, como usar os meios modernos de informação. Temos disponíveis em nossas organizações todo isso, pero há que socializar mais também este conhecimento da gestão da informação. E, bueno, e também essas iniciativas já existentes de saúde humana, animal e ecossistemas, que vamos mencionar adelante e que temos que estar todos apoiando e não tratar de buscar inventar a rueda novamente. Temos muitas iniciativas muito boas que vamos mencionar. Uma delas é a própria RIMSA, a Reunião Interamericana de Saúde Animal, Ministerial de Saúde Humana Animal. Temos a Comissão de Alimentos em nossa região da América, a Comissão do Comitê de Erradicação Infecciosa. Temos vários centros colaboradores da OMS, da FAO, da OIE, enfim, toda uma rede já estabelecida que devemos utilizar como base para um novo enfoque mais holístico. Aqui trago uma foto da reunião da última RIMSA, realidade no Rio de Janeiro. Temos aqui a diretora da OPS, ministro de Cultura do Brasil e ministro de Cultura de Saúde do Brasil. Também o diretor-geral da OIE e seu representante nas Américas, ou seja, que buscamos realmente nessa reunião trazer um enfoque multiragencial. Nesta reunião em particular, tivemos 30 países membros participando e 15 organizações. O sea que se habla muito bem aqui de uma das recomendações da Declaração do Rio de Janeiro, que é melhorar a capacidade de alerta e resposta temprana aos riscos da saúde animal, humana e sua interface, respeitando também aquilo que está no regulamento internacional da OMS e os estándares da OIE acordados entre os países. Alguns exemplos de reuniões. Este aqui é uma colaboração, um documento que retrata o acordo de colaboração entre a FAO, a OIE e a OMS. E quando hablo OMS, se aplica a toda a região do mundo. São 3 organizações globais e que nossa região, como vocês sabem, a OMS é representada por a OPS, que é a Oficina Regional para as Américas. Mas esse é um documento de compromisso tripartite que traz uma muito boa orientação como devemos trabalhar a nível regional também juntos.
Esse é um outro exemplo de que tive o privilégio de participar representação da OPS nesta região, quando todavia estava ativa. E eu creio que este é um documento que recomendo que busquem ler também, que é, partindo das ideias para a ação, traz uma excelente orientação a los países, a los profissionais, a las organizações, de como actuar junto neste. Foi uma iniciativa do governo de Canadá, apoiado por várias organizações internacionais, como já mencionei. Bueno, como dizia antes, temos várias iniciativas já acordadas, são acordos internacionais, e que devemos utilizar mais também essas plataformas. O próprio regulamento internacional, que foi aprovado por a OMS em 2005, e que foi amplamente discutido em todos os países, incluindo com a participação em nossa região de los serviços veterinários dos Ministérios da Agricultura, que participaram em todas as reuniões prévias de aprovação do regulamento internacional, e foi também motivo de uma discussão em la RIMSA 14 que realizamos em México. Também se discutiu ampliamente este tema. O Global Alert Response de WHO também é uma iniciativa que podemos utilizar de uma maneira mais efetiva em nossa região. A própria, que já falamos de One World, One Health, iniciativa de FAO e também da UEL, GLIUS, GFW Global Framework for Transborder Animal Disease. E a nível de Brasil, tudo também é privilégio de estar colaborando com a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação de grande prestígio em Brasil e em outros países, ligada ao Ministério de Saúde do Brasil, que estão com um projeto de estabelecer um Instituto Brasileiro para a Saúde Humana, Animal e Ecossistemas. Ou seja, que são todos assuntos que já estão em marcha e que devemos também buscar juntos fortalecer isto para atingir nossos objetivos de prevenir cada vez mais as enfermidades emergentes e evitar, digamos, que sejamos surpreendidos por brotes brotes em humanos de enfermidades. Aqui listamos algumas enfermidades que não são zoonóticas, porque são importantes para a produção animal, para a produção de alimentos, que se inclui a feratosa, que é uma responsabilidade de coordenação nas Américas da UPS, panaftosa, pero muitas outras enfermidades que também traem, digamos, consequências econômicas de produção na cadeia produtiva de alimentos. E as zoonoses, algumas das zoonoses muito conhecidas que já hemos mencionado, pero que esta lista cada vez se vai aumentando mais e además de prevenir que estas já conhecidas incidam em nossas populações, temos também que ter sempre alerta a uma curiosidade epidemiológica, buscar analisar os trabalhos que se fazem e os milhares de laboratórios que temos, tanto de saúde humana como de saúde animal, buscar identificar micro-organismos, eventos, enfermidades de que não estamos conhecidas e buscar investigar hasta a exaustão para ver se isto não pode ser uma futura ameaça para a saúde pública. Ou seja, isto é um tema muito importante. E podemos ver que muitas dessas enfermidades, como já mencionei anteriormente, ocorreram nas últimas 2 décadas, ou seja, em 20 anos. E o espaço entre as enfermidades emergentes novas é cada vez menos. Antes estava em torno de 10, 15 anos, hoje temos menos de 5 anos, talvez já chegando aos 3 anos, que cada vez aparece uma nova enfermidade zoonótica
emergente e que a consequência de tudo o que falamos antes, dessa globalização, do movimento de pessoas, de animais, de alimentos. O mundo é cada vez mais uma aldeia global e isto temos que ver, é uma tendência, nadie vai cambiar isto, mas temos que estar preparados para fazer nossa parte, da responsabilidade de vigilar as enfermidades animais com potencial para tornarem-se enfermidades epidêmicas em pessoas. Bom, aqui quisiera concluir com um ponto importante também, que é o uso de los microorganismos patógenos como en el bioterrorismo, o sea, en el agroterrorismo, si quieren también. Nosotros, mencioné, nuestra región, a maior produtora mundial de alimentos, tanto de origem animal como vegetal, pero estamos, na maioria dos países, extremamente vulneráveis a ações intencionais de bioterrorismo ou de agroterrorismo, nesse caso, e devemos aproveitar também estes momentos de melhorar a vigilância, estabelecer mecanismos que possam prevenir a infecção de qualquer praga, incluindo a aftosa ou a qualquer praga que possa acometer a produção agrícola, a produção animal, e que estabelecer mecanismos mais rígidos para evitar isto. Eu sei que isto há que trabalhar muito de cerca com o setor privado, o setor produtivo, porque o agronegócio em nossa região realmente é cada vez mais importante para a economia de nossos países e há que protegê-los de uma maneira científica, de uma maneira programática e não deixar todo isto al acaso, aquela suerte que decida, né? Ou seja, que aqui quero chamar a atenção para o grande potencial de alguns micro-organismos como agentes para armas de destruição biológica também massiva. Bueno, aqui encerro com isto dizendo de que nós vivimos uma complexidade de relações e, em vez de estar trabalhando em forma aislada em nossos cajones, devemos que manter nossa identidade, buscar a eficiência, aumentar o conhecimento, pero buscando toda esta interrelação representada neste slide, que também não é meu, não é novo, pero me gusta porque representa bem isto que estamos falando, praticamente todas as palavras que estão aqui mencionadas, buscar uma aliança duradoura, uma aliança realmente interessada em poder criar uma grande rede de trabalho conjunto, vigilância, esforço, como se está haciendo com esse curso, para poder preparar-nos para este futuro que é inexorável, não se vai deter esse novo paradigma, digamos, das enfermidades no mundo, e que temos que buscar este trabalho intenso que se pode se chamar uma saúde, um mundo na saúde. Se pode falar de muitos outros nomes, pero o hecho concreto é que não podemos nos dar o lujo de ter um programa de los serviços veterinários, outro programa de saúde e um não falar com o outro. Isso é muito importante. Muito importante também a participação do setor privado, são os dueños do negócio, eles têm que estar conscientes de que este é um tema que tem que ser sostenível do ponto de vista econômico e sostenível do ponto de vista ambiental. Por outro lado, podemos ter grandes ganancias agora, pero se pode acabar
nuestro negocio se no tratamos bien al medio ambiente, se no tratamos bien todos estos impactos que puede traer a una sociedad. Yo quiero concluir agradeciendo nuevamente a Panastosa, agradeciendo a todas las personas que no citei, pero que he utilizado algunas información, slides, y que han sido más o menos de dominio público, pero que ilustran también este importante problema. Desear a todos que vayan a inscrever-se. Lembro que hay que hacer un envio para esta, conforme mostra esse slide. Desear todo el éxito y que este curso realmente sirva para mejorar nuestro trabajo, facilitar y que podamos ser más útiles para la sociedad. Muchas gracias.